O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muitos, nos dias de hoje, procuram imitar a grandeza dos poderosos do nosso tempo. As pessoas querem, ao menos, parecer com aqueles que são colocados como bem-sucedidos, como famosos, como pessoas que passam uma boa imagem. Vivemos numa época da aparência. E quanto mais as pessoas puderem parecer que têm ou que são, mais elas acabam se enganando, e não apenas enganando aos demais. A palavra de Deus, ao contrário, vai enaltecer a grandeza dos humildes de coração. Porque Deus não é soberbo, Deus não age na arrogância, Ele se mostra assim na simplicidade, na humildade. Veio de maneira simples, entre os humildes viveu. E nós vemos que este Deus, em Jesus Cristo, já havia assim sido profetizado por Zacarias, quando este profeta da primeira leitura de hoje fala de um rei que vai adentrar a cidade santa, não num cavalo de guerra, mas num jumentinho. Este rei não vem ostentando, ele mostra que é servo e vem na humildade, justamente para que todos tenham acesso a ele. Esta cena se concretiza na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos na liturgia no domingo de Ramos. É assim que Deus vem até nós, trazendo a paz com o desejo de conquistar os corações. Deus simples, para que todos possam ter acesso ao Pai. E a simplicidade não é propriamente superficialidade. A simplicidade nos dá a capacidade de ver o que é mais importante, o que é essencial, o que é fundamental. O orgulhoso, por outro lado, ele precisa se encher de muitas coisas para se autoafirmar. Precisa de coisas decorativas, precisa de títulos que lhe garantam respeito e status, precisa de objetos de poder que façam com que ele sobressaia aos outros. Jesus, sendo Deus,
vem na simplicidade e Ele se mostra no seu amor. E a simplicidade mostra quem nós somos de fato como seguidores de Jesus. Não faz sentido que um cristão que é seguidor de Cristo queira se impor às pessoas através de um orgulho que se mostra como alguém superior aos outros. Se o próprio Deus veio até nós de maneira simples, singela. E Ele escolhe o simples justamente para confundir aqueles que se consideram fortes. Ele escolhe aqueles que são considerados fracos para mostrar a sua força agindo neles e através deles. Assim, Ele escolheu e enviou os primeiros apóstolos. E nós já ouvimos e refletimos sobre isso nos 2 últimos domingos. Hoje, na continuidade daquilo que nós estamos meditando e buscando viver, nós estamos num contexto em que os apóstolos, depois da missão, eles voltam e eles começam a partilhar com Jesus, com entusiasmo, tudo aquilo que eles realizaram em nome do Senhor. Eles falam da pregação que muitos aceitaram e outros não, que eles expulsaram demônios pelo poder de Deus. E Jesus, na simplicidade, mesmo sabendo de tudo, ouve atentamente e vê que muitas pessoas acolheram esta mensagem de maneira simples, se abriram. Nem todas, mas muitos, e principalmente aqueles mais simples, receberam esta mensagem. E nesse momento, o Senhor eleva uma oração ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Os poderosos são aqueles que buscam firmar-se no seu próprio conhecimento, no seu próprio eu. E ainda que pareçam ser santos, são rejeitados por Deus, porque não dão espaço ao Senhor. Existe muito eu e pouco Deus. Já os pequeninos e simples, ainda que sejam pecadores, que têm o desejo de se converter, de se transformar, são aqueles diante dos quais Deus se inclina. A humildade atrai o olhar do Senhor de forma especial, porque ali Ele pode agir. E é por isso que o Senhor diz, sim, Pai, porque foi do teu agrado que os simples pudessem acolher a tudo isso. Não que Deus tenha se negado, se revelar a todos, mas aqueles que estão muito cheios de si, não permitem com que essa mensagem penetre no seu coração. Já aqueles que estão abertos a Deus, também estão abertos à sua ação. É preciso mais simplicidade. Nós estamos no mundo de profundas transformações e muito rápidas e coisas muito complexas nos nossos dias. É claro que nada disso se resolve de maneira simples e imediata, mas diante de situações tão complicadas como as que nós vivemos, precisamos de gestos simples e perseverantes para que algo comece a mudar. Entenda bem, o simples não quer dizer o mais fácil, mas o simples quer dizer o que é o mais importante. Às vezes nós nos deparamos com situações, circunstâncias muito complexas,
difíceis de se solucionar. E é nesse momento que a gente precisa ainda mais da simplicidade, pedindo a Deus a direção para saber como agir naquele momento. E às vezes são gestos simples que vão fazendo a diferença, que vão abrindo o caminho. Na vida de um casal, quando a situação está complicada, alguma das partes precisa ter a iniciativa de maneira simples, para simplificar aquela situação, sendo mais humilde. Daí você pode perguntar, mas por que sempre um? Bom, aquele que é mais consciente, aquele que percebe que alguma coisa precisa mudar, é aquele que pode dar o primeiro passo, não é? É claro que a mudança é necessária da parte de ambos, mas alguém tem que ter a humildade para descomplicar as coisas. Imagine só, uma situação que já é complicada e você começa a agir de forma mais complicada ainda, qual é o resultado disso? Quando nós nos deparamos com pessoas complicadas, nós devemos pensar, nossa, não é nada fácil lidar com gente que complica as coisas. Por isso, eu preciso me tornar mais simples, buscar ser mais claro. Já pensou se a gente se colocasse desta forma diante das pessoas e situações? Do contrário, nós já temos ali uma complicação. E daí você age de forma mais complicada ainda, nada se resolve. E a simplicidade vem como uma resposta para esse incômodo que às vezes nós temos de coisas que são muito complexas e que precisam de atitudes mais simples. E quando digo mais simples, não quer dizer que são coisas que vão resolver de pronto, de imediato, toda a problemática, mas que vão quebrando, às vezes, aquelas resistências, vão desarmando as pessoas. Jesus sabe que num coração simples ele consegue entrar. E quem também age de forma mais simples, tem muito mais possibilidade de ver frutos aparecendo. Jesus ainda diz a este povo que estava cansado. E sabe por que o povo da sua época estava cansado? Muito além da opressão que eles viviam, por parte dos romanos, até a própria religião havia se tornado um peso para muitos. Deus dá ao seu povo os 10 mandamentos para norteá-lo. Os mestres da lei começam a complicar ainda mais tudo aquilo, acrescentando mais observações. Então, dentro dos 10 mandamentos, os doutores e mestres da lei começaram a colocar tantas outras observações com pormenores que se tornou um conjunto de 613 mandamentos. Praticamente ninguém conseguia colocar em prática aquilo. Apenas uma casta, uma elite religiosa, que eram aqueles que tinham mais condições e mais tempo, porque tinham seus funcionários, então conseguiam realmente cumprir muitas coisas que haviam colocado sobre as costas do povo, e assim eles se sentiam mais santos que os demais. E Jesus vai mostrar que não é este o desejo dele. Jesus foi simples. E muitas das vezes nós vemos tantas complicações, e não só por parte dos outros, mas até da nossa parte, e a gente olha para Jesus e vê, ele foi tão simples. E para nós que achamos que às vezes alguém é difícil conosco, a gente deve perguntar, será que eu sou difícil também para alguém? É quando eu me sinto incomodado com a complicação do outro, que eu tenho a possibilidade de repensar e ver, não, já tem alguém complicado comigo. Ah não, se for mais um complicado, são 2 complicados, daí a coisa se complica mais. Então eu quero assumir essa simplicidade do reino de Deus. Mas a simplicidade não quer dizer
fazer pouco caso das coisas, fazer as coisas pela metade. Não se trata disso. A simplicidade é ir direto ao ponto. O que é mais importante nesse momento? É a minha vaidade ou é aquilo que precisa ser resolvido? O que é mais importante? É só aquilo que eu estou sentindo aqui dentro que está fervendo? Ou é aquilo que precisa ser feito? E daí para isso eu preciso ter a humildade de acalmar um pouquinho, né, os meus pensamentos e sentimentos, para depois ver como solucionar tudo aquilo com a ajuda da graça de Deus. E assim Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse descanso do qual Jesus fala é justamente estar nele, contar com ele. Quando nós nos deixamos ajudar por Deus, nós temos a humildade de reconhecer que nós não somos autossuficientes, que nós não conseguimos ter o controle de tudo, que a gente não dá conta de tudo sozinho e que a gente precisa do auxílio da graça de Deus. E aí está a humildade. E Deus então vem até nós e o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, porque com Cristo, com a sua força e a sua graça, nós conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades. E tudo se torna mais leve quando nós vemos Jesus Cristo ao nosso lado, que carrega conosco a cruz. O jugo que o Senhor fala é justamente a presença, a graça que Ele tem para nos dar. E assim que é a vida no Espírito, uma vida sempre permeada pela graça de Deus. A vida na carne é cheia de egoísmo, é cheia de orgulho e é cheia de apego a tantas coisas. A vida no Espírito é aquela de quem tem a humildade de saber que precisa de Deus, que também precisa mudar e tem a gratuidade de fazer as coisas, sabendo que a graça de Deus passa por nós. Pensamos que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos para que nós acolhamos aquilo que é bom e justo e coloquemos isso em prática. Peçamos ao Senhor que esclareça a nossa mente para nós entendermos qual é o sentido da nossa existência aqui nessa terra. Peçamos ao Senhor que nos dê uma sabedoria que é muito mais do que a nossa competência em querer resolver problemas sozinhos, mas sermos iluminados por Ele que nos direciona. Peçamos a Jesus que nos faça mansos e humildes de coração. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Creio em Deus Pai,